Então, agora vamos na nossa aplicação, no Rider, certo? Então, aqui no Rider, vamos criar um projeto novo. Vamos ir em File, New Solution, e vamos colocar aqui o nome do nosso projeto, da nossa solução, To Do App. No nosso caso aqui, a web é a aplicação correta que nós vamos fazer, certo? Então, não é Imp Solution, o tipo de aplicação do projeto é o projeto web, e o nome da aplicação vai ser To Do App.NET. Vamos colocar aqui .NET 2026. Por quê? Porque eu já não lembro qual é a turma do .NET que a gente tá, se é a 3, se é a 5, se é a 7. Vamos colocar assim, .NET 2026, certo? Então, tudo app.NET 2026. O que nós vamos criar aqui é uma Blazor App. O Target Framework vai ser .NET 10 com SDK 10. Create. Pronto. Vou agora mostrar o projeto aberto aqui. Vou fechar esse outro porque a gente não tem por que estar com ele aberto. E aqui está o nosso projeto aberto agora, certo? Então, o que a gente vai ter? Ele está aqui ainda fazendo loading do projeto, por isso que ainda aparece aqui com erros. A mesma estrutura foi que houve aqui, está dizendo que teve um erro. Não suporta o SDK. Deixa eu ver aqui. Está dizendo que suporta o 9. Eu não tenho 10 instalado. Deixa eu ver aqui o meu SDK. Não é esse aqui, não. Deixa eu ver só a versão aqui. Vou parar aqui a gravação, porque isso não, não deveria fazer. Não faz. Pronto, então, como eu vos dizia, isso aqui é a base da nossa aplicação, já temos alguma familiaridade com isso, ou seja, nossa solução, nosso projeto e os folders do projeto. Na pasta root, nós temos os folders que são ligados basicamente ao HTML ou às bases de recursos puros do HTML que é trabalhado no Blazor. E a pasta de componentes, onde nós temos as páginas e layouts. Aqui nas páginas, nós vamos trabalhar na página Home e e vamos, antes de mais, criar as classes para depois usarmos a página Home. Então, vamos no nosso projeto, botão direito do rato, e vamos adicionar aqui um folder chamado Modules. E vamos criar aqui a nossa primeira classe, que vai ser a classe User. Vamos criar o nome da nossa classe, como a gente fez em outro momento, vamos colocar todo. Agora vamos chamar a base da classe, a gente poderia chamar ToDoUser ou MyUser. Lembra-se que eu disse que eu não queria confundir o utilizador dessa classe com outros. Vamos utilizar o user, certo? Se a gente tiver problema, depois a gente corrige. Então, vamos usar user. Essa é a nossa classe. E o user que que nós estamos criando, ele tem um ID, um nome e um sobrenome. Então, public int ID, public int name, int não, perdão, string name, public string surname. É isso que a gente precisa para o utilizador.
No nosso, no nosso próximo caso, a gente vai ter a classe, vamos aqui adicionar, task ou to-do. Eu vou chamar de to-do porque a gente tem o nome da aplicação como to-do também. E para a gente não confundir task com as tasks que nós utilizamos em C Sharp. Então vamos colocar aqui to-do. Vou até corrigir aqui. O nosso to-do, ele é uma classe e ele tem ID, tá ali, ó, o ID é número int, public int ID, public int ID, public string title, que é o que a gente fez ali, ó, title aqui, description, public string description, public boolean completed. Ele está sugerindo completed, mas a gente vai colocar aqui o is completed, certo? Is completed. Public já está sugerindo aqui, ó, date time creation date. A gente pode colocar created at, não faz mal. Date time created at. E mais uma que é public date time updated at. Então, basicamente, essa vai ser a nossa classe. Então, um utilizador, lembra que a gente disse, né? Que um utilizador, ele tinha vários to-dos. Então, por exemplo, cada utilizador, ele pode ter uma lista de to-dos. É de um para muitos. Eu tinha dito que a gente não vai fazer relação para já de entidades de dados, ou de base de dados, né? As classes relacionais de base de dados, mas vamos já relacionar as classes entre si. Ou seja, como eu tenho aqui um utilizador relacionado com to-dos e uma relação de um para muitos, um utilizador vai ter muitos to-dos, certo? Como é que a gente vai chamar isso no utilizador? Com uma lista, né? A gente já tinha feito isso em outro momento. Então, public list, abro ângulo, né, como diz o americano, e fecho o ângulo. E aqui eu vou dizer que o objeto que eu vou listar, que é uma lista, né, um tipo de objeto que é uma coleção de dados, é do tipo to-do. Então, o utilizador vai ter muitos to-dos, logo uma lista de to-do para cada utilizador. Esse list to-do que o utilizador vai ter, ele se relaciona dessa forma, ou seja, como listagem. Então, a gente pode colocar aqui to-dos, como está assim. Não é a forma mais correta, o plural de to-dos. Há quem questione que não poderia ser to-dos, certo? Mas a gente também poderia fazer uma coisa nos to-dos, porque cada to-do que a gente cria vai ter um utilizador. A relação daqui é um para muitos, ou seja, um utilizador tem muitos to-dos, e um to-do tem sempre um único utilizador. Então, a gente poderia fazer também essa relação aqui, ó, public, user. Ou seja, cada vez que eu adiciono um to-do, eu vou ter que especificar o utilizador que eu estou atribuindo, certo? Então, eu não preciso necessariamente dessa relação aqui. Essa aqui me basta. Por quê? Quando eu falo assim, essa aqui eu não preciso, quando a gente vai falar isso no futuro para a relação de dados. Para já, a gente vai deixar porque se eu quiser relacionar, por exemplo, para cada tudo que eu adiciono o utilizador aqui, se eu criar um utilizador e adicionar to-dos à lista dele, eu já estou fazendo essa relação, certo? E o to-do com a relação do utilizador aqui seria mais para eu criar, por exemplo, relações, agora sim, entre entidades. Eu vou deixar assim, porque isso vai ser prática do futuro, mas o mais importante do que ter isso é a gente ter isso aqui.
Porque no nosso exercício nós vamos fazer basicamente essa relação. Vamos criar um utilizador e esse utilizador vai ter muitas tarefas. E cada tarefa que o utilizador vai fazer vai estar relacionada nessa lista, nessa coleção. Vou parar aqui a gravação.